Como está a comunicação nos seus relacionamentos? Você consegue se expressar com clareza? Você percebe que as pessoas entendem o que você está falando? Ou você consegue receber aquilo que as pessoas falam para você de uma forma leve, sem aquilo pesar para você, pesar no seu corpo muitas vezes? Como está essa comunicação? Esse é o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje. Comunicação saudável nos relacionamentos. Eu sou a Jaque, sou facilitadora da Estrada do Ser e eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, mas focado em um ponto muito importante. Quando nós falamos de comunicação, nós podemos falar de comunicação de várias formas. Nós podemos nos comunicar a partir do nosso corpo, então a forma como a gente se porta, se eu tô com o braço, com os ombros para frente, os ombros para trás, a minha postura. Isso diz muito sobre a minha comunicação. A forma como eu me posiciono, como eu falo, como eu verbalizo, eu posso me comunicar através de desenhos, eu posso me comunicar tem pessoas que se comunicam através da música, de cantar. Então, para cada pessoa funciona de uma forma, mas hoje nós vamos focar em algo que é específico e que nós trabalhamos muito aqui na Estrada do Ser, que é a nossa comunicação energética, a comunicação da nossa energia. A forma, a nossa energia, ela diz muito mais, em alguns momentos da nossa vida, muito mais do que as nossas palavras. Então, muitas vezes nós estamos falando, nos comunicando com a pessoa, falando algo, mas a pessoa sente que o que você está falando talvez não faça muito sentido, não tenha muita conexão. É como se ela ouvisse com um ouvido de um jeito e com o outro de outro. E ela traz confusão para quem está ouvindo, porque a nossa energia diz muito. Então, a forma como você às vezes está falando, olha, eu gosto de você, mas se a sua energia não está falando isso, a pessoa que está recebendo, né, aquela mensagem, aquela comunicação, ela não consegue entender. Ela sente que há um conflito, ela sente que tem algo ali que não, um ruído. A gente fala muito de ruído na comunicação. A nossa energia, quando a gente fala algo que não é aquilo que a gente acredita, a nossa energia não mente. Mas às vezes a gente fala algo até para não magoar, para não causar desconforto no outro. A gente não fala aquilo que a gente está sentindo, né? Muitas vezes, como até com uma forma de respeito ao outro. Mas se a sua energia, você tá ali, ó, segurando aquilo, a pessoa ela pode perceber também, não no nível de ouvir, de palavras, mas de sensações. Então é isso que nós vamos focar hoje quando a gente fala em comunicação saudável nos relacionamentos. Relacionamentos esses que nós podemos falar de vários tipos de relacionamento. Relacionamento com familiares, relacionamentos com colegas de trabalho, relacionamento com desconhecidos, muitas vezes. Então, eu vou trazer algumas informações aqui que são importantes para vocês perceberem como que essa dinâmica de comunicação está acontecendo na sua vida. Então, nós temos pessoas que estão ao nosso redor, pessoas muito próximas, que são pessoas que convivem com a gente. Então, quando nós moramos numa mesma casa, as pessoas que convivem com a gente naquela mesma casa, que é um lugar onde a gente está mais presente, por mais que a gente trabalhe fora, fique fora o dia inteiro, as pessoas que estão ali convivendo no dia a dia com você, ela consegue entender, consegue perceber a sua comunicação de uma forma muito mais rápida. Ela consegue te entender, ela sabe como te agradar e também como te desagradar. Ela sabe como te afetar, mas ela também sabe que às vezes ela te afeta, mas ela sente. Aquilo é uma troca muito, quando a pessoa tá muito, o atrito, né? O ali, ó, pode ser muito mais doloroso quando a gente fala dessas relações mais próximas. Quando essas relações elas são um pouquinho mais distante, o atrito pode acontecer, mas ele é meio que, ele não tá tão perto, ele vai meio que um embate, né? Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Esse tipo de atrito, né, de pessoas que não são tão próximas, essas pessoas elas não te conhecem com tanta profundidade, então às vezes ela fica ali só espelhando o que é dela em você.
E isso pode trazer algum desconforto, tanto para você como para ela também. Então, quando nós estamos falando de uma comunicação de energia, da sua energia, nós estamos falando de alguns movimentos que acontecem no nosso dia a dia e que eles vão se somando ao longo dos dias. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que hoje, segunda-feira, você acordou bem. Ai, segunda-feira, né? Tem pessoas que é muito difícil acordar bem na segunda-feira, mas vai que hoje você acordou super bem, você saiu para o seu trabalho e tá ali bem. Aí, de repente, você foi para o transporte público, já começou a ter um contato com pessoas que você não conhece, mas que a pessoa ela te irrita profundamente. De repente, ela tá ali encostando em você, ou de repente tá ali, te empurrou, tá com a mochila em você. Aquilo, você já tá ali meio que. Você não comunica com ela, porque você não conhece, você. Às vezes tem pessoas que não conseguem falar, já xinga, né? Já começa xingando. Mas na maioria das vezes você fica, dá aquela respirada funda e fala: Não, hoje é segunda-feira e é só o começo. E aí você continua a sua vida. E aí você chega no seu trabalho, de repente, e você tá ali bem, só que nem todo mundo acordou bem quanto você. E muitas vezes, quando a gente tá bem e pessoas ao nosso redor não estão tão bem quanto a gente, existe uma tendência muito importante que a gente precisa observar. Então, imagine que a gente sempre fala de energia quando a nossa energia está alta. Então, se você está se sentindo bem, é porque o seu nível de energia, imagina a bateria de um celular. Então, o seu estoque de energia, ele tá alto. Então, só que tem pessoas que ela não conseguiu, carregar a bateria dela. Então, às vezes, a energia dela não está tão alta quanto a sua. Existem alguns pontos que acontecem quando a gente encontra alguém que está nessa frequência. Então, você está alta e você está baixa. Pode ser o contrário também. Às vezes, tem gente que está lá numa frequência mais alta e você está ali numa frequência mais baixa. A tendência vamos considerar que você está aqui em cima. A tendência é que você baixe a sua frequência e iguale com essa pessoa, porque às vezes ela te falou uma coisa que não desceu bem, você baixou o seu nível de energia e se igualou a ela. Pode ser que você, neutra, continua ali, a pessoa continua na dela e você aqui, tô nem aí, né? Tô nem aí, tô nem aí. Ou pode ser que você, de alguma forma, você consegue. Na verdade, tem mais duas, né? Na verdade, você vai lá e começa ali, a pessoa tá tão numa energia baixa e você tá bem, e você começa a baixar, e essa pessoa começa a subir. E aí, quando você, nessa relação, você sai desse contato baixo, com a sua energia baixa, e a pessoa com a energia lá no alto. E tem uma outra, e que é uma das mais importantes, onde mais a gente precisa se observar, é que se eu estou numa energia alta, numa frequência de energia, eu estou com a minha bateria carregadinha, para que eu não perca energia da minha bateria, eu preciso sustentar essa energia. Para que essa pessoa ela faça uma escolha. Quais são as escolhas dessa pessoa? Ela pode escolher ficar aqui onde ela está, neutra, né? De repente, não vou gastar energia, mas também não vou buscar aumentar meu nível de energia. Pode ser que ela diminua ainda mais, você nem, até na tela, ó, a pessoa nem tá mais no seu radar, foi embora. Ou pode ser que aquela pessoa, ela se movimente para subir e se igualar a você em nível de energia. E aí, essa relação aqui tá saudável, tá em equilíbrio. E mesmo que por algum motivo, eu oscile essa energia, porque ela não é uma coisa que subiu, a bateria do celular também não é assim. Você carregou, deu 5 minutinhos, ela já deu uma baixada. Se ela tiver com alguma questão também, se a bateria do seu celular já tiver meio que dando já algum problema, ela vai baixar mais rápido ainda. Então, quando nós falamos de relacionamentos saudáveis, a gente está falando em você elevar sua frequência de energia e você sustentar essa frequência para que não seja drenado por outras pessoas, né? Porque, ai, nossa, aquela pessoa me tirou toda a minha energia. Aquela pessoa, ela está no lugar dela. E se você perdeu a sua energia
porque aquela pessoa estava no seu caminho, foi algo que você, de alguma forma, permitiu. Então, quando nós temos consciência da nossa energia, de como a gente funciona, do que a gente, como a gente perde a energia, a gente consegue sustentar e permitir que aquela outra pessoa que às vezes não está bem e ela não está conseguindo meios dela melhorar, dela poder elevar a frequência dela, dela poder se sentir melhor, ela vai lá, ela tem esse estímulo, mas esse estímulo não pode ser às custas da sua energia. Então, quando nós falamos da nossa energia, nós temos muita responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, lembra, ó, vou voltar de novo, porque assim, e aqui, eu tô buscando uma forma muito simples de falar, mas nem sempre a gente consegue entender, a gente consegue captar de uma primeira vez. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema e depois eu vou falar para vocês como a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais sobre ele aí nos próximos dias. O que que é importante também quando a gente fala de comunicação nos relacionamentos, né? Comunicação saudável nos relacionamentos. Ainda continuando essa história aqui do trabalho em si, né? Da dinâmica da segunda-feira. Uma pessoa então acordou bem, outra não acordou, e a gente, o tempo todo, a gente está em contato com pessoas que não estão legais. E muitas vezes existem pessoas que têm uma tendência eu não tô bem, também não quero ninguém bem perto de mim. Então, se você que tiver que ficar perto daquela pessoa, você acaba sendo contaminada com aquela energia mais pesada, porque muitas vezes nós somos muito drenados pelos ambientes. Existem pessoas que têm mais facilidade em limpar energeticamente os ambientes. Então a pessoa chega, eu tô ótima, chegou, o ambiente está carregado, ela perde totalmente a energia dela naquele ambiente. Então, o ambiente impacta para pessoas de formas diferentes. Existem pessoas que são mais sensíveis. São aquelas pessoas, né, no método cardinal, que é um dos métodos que eu sigo, são pessoas que são esponja, né? Ela vai lá e fica esponjando tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela. No ambiente, ela vai lá e, como uma esponja, ela vai absorvendo tudo. E essa consciência da sua energia, ela é extremamente importante, principalmente hoje, que tantas pessoas estão com tanta carga, né, e sobrecarga, e não estão conseguindo, né, voltando ao exemplo do celular, não estão conseguindo recarregar a bateria do celular no 100%. Então, ela está o tempo inteiro ali naquela reserva de emergência ali, né, do quando a gente fala, olha, celular está com pouca bateria, então ela tenho 15%. Aí ela diminui, eu carrega, só vai até o 15, ela não sobe, ela não consegue subir essa frequência. E muitas vezes você está fazendo o seu trabalho energético, você está cuidando da sua energia, porque isso é tão importante quanto você tomar banho todos os dias, você precisa cuidar da sua energia todos os dias. Existem muitas vezes na nossa vida, a gente não percebe ou não dá tanta importância para cuidar da energia. E aí, uma coisa que ela começa muito pequenininha, às vezes, não, uma coisinha ali, deixa pra lá, aquela fulana é assim mesmo, aquele moço chato pra caramba ali, aquela pedra no meu sapato, né? Não, deixa pra lá, só que aquilo vai acumulando. E quando a gente fala de energia também, a gente precisa perceber que muitas vezes a nossa dinâmica de vida eu só movimento a hora que aqui, ó, já tá aqui, ó. Ou eu só movimento, porque assim, é só quando a água bate na bunda? Não. Às vezes é só quando a água já tá aqui assim, ó. Aí às vezes já não tá mais nem aqui, já tá aqui, ó. E aí, quando você fala, socorro, socorro ali, é muito mais difícil você, né, nós que trabalhamos com energia, profissionais que trabalham com terapias energéticas, é muito difícil, é lógico, o alívio vai vir de uma forma muito grande, mas é um alívio, porque muitas vezes você vai lá e diminui aqui, ó. Ai, que alívio! Só que continuou aqui. Porque é essa dinâmica que fez com que a sua energia fosse travada ou de repente a energia não se recarrega,
ela vem para um lugar de até um ciclo vicioso, muitas vezes, que é quando a gente não consegue recuperar as energias nunca. Então, eu durmo, não consigo, continuo, acordo cansada. Aí eu vou, faço um monte de coisa, ou de repente eu não consigo dormir, porque a minha mente está o tempo inteiro ali. Então, essa energia, ela não consegue se recuperar. Então, isso é algo importante. E aí, a gente está falando até esse momento de nós. E isso influencia muito nos nossos relacionamentos. Porque quando nós temos essa dinâmica de, olha, eu tenho uma carga de bateria bem pequenininha, e aí eu fui pro trabalho, ai, aconteceu um negócio, ai, deixa pra lá, guardou. Ai, não sei o que, guardou. Ai, guardou. Quando você chega em casa, as pessoas que convivem com você, elas vão ou ter o seu silêncio, porque você já não tem mais, tá totalmente esgotado, não consegue mais nem interagir, nem ter uma troca com as pessoas que estão com você, ou de repente você vai chegar em casa e tudo aquilo que você acumulou ao longo do dia, se alguém falar algo pra você, você vai despejar tudo aquilo. E aí é que tá o quanto um relacionamento se desgasta nessa dinâmica. E esse movimento de ter uma comunicação saudável nos relacionamentos, ele é diário. Ele precisa ser cuidado dia a dia. Só que pode ser que nesse momento você esteja acumulado ou acumulada de muitas energias, de muito tempo engolindo sapo, ou de muito tempo com essa dinâmica de não conseguir, porque às vezes a gente também se acostuma a não colocar a nossa energia, de não deixar a nossa energia subir muito. Até por uma dinâmica de, ai, nossa, as pessoas drenam minha energia, logo vou produzir pouca energia para evitar de passar para o outro. Mas quando você evita de produzir energia, você deixa de se abastecer também. Não é só sobre o outro, é sobre você. O quanto você não se permite se abastecer de energia para você, para o seu bem-estar, para você se sentir bem, para você de repente, e não é aqui uma energia para você sair fazendo as coisas. Nossa, quero ter mais energia para dar faxina na minha casa, para fazer trocentas coisas, para fazer uma renda extra, um trabalho novo. Não, mas muitas vezes é para você poder usar aquela sua energia para você, de você poder descansar e você sentir os benefícios do seu corpo, daquela energia que você fala, poxa. Que delícia, que bom que eu tô aqui comigo, tô presente para mim. Então, esse relacionamento saudável também é com você, ele começa com você. O relacionamento saudável com você. Então, esse é um tema que eu quis trazer aqui alguns pontos muito importantes, porque na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos começar mais uma edição da Semana das 5 Conexões da Estrada do Ser. Então, falando um pouquinho sobre a Semana das 5 Conexões, nós realizamos a cada 3 meses. Então, nós começamos o ano passado, a cada 3 meses nós fazemos um círculo, né? Uma sequência de uma semana com as conexões para que a gente possa, é mais do que um encontro, é um tratamento de uma semana. Porque muitas vezes nós estamos tão habituados em ter essa falta de comunicação, às vezes, ai, não, tô cansada, tô fazendo um detox de gente, não falo com ninguém, e isso você se fecha numa concha e muitas vezes você precisa ir para o mundo, você precisa estar próximo às pessoas para você muitas vezes realizar o seu propósito, realizar aquilo que você veio realizar aqui, sem se drenar, sem perder a sua energia. Então, a Semana das 5 Conexões, ela foi criada aqui na Estrada do Ser, porque ao longo da minha jornada, né? Então, eu tô nesse processo há 5 anos, desde que eu fiz transição de carreira. Ao longo da minha jornada, eu percebi que haviam muitas possibilidades e eu ficava meio perdida sem saber onde que fazer. E aí, eu vou por aqui, vou por ali, eu não vou para lugar nenhum e fico parada. E aí, ao longo desses anos, eu fui buscando quais eram as 5 conexões principais. E essas 5 conexões nós trabalhamos num tratamento em grupo durante uma semana, que vai começar na próxima segunda-feira. Para quem já participou,
sabe o quanto nessa semana nós ganhamos mais consciência e mais do que isso. A gente volta, sabe quando tá aqui, ó, igual eu falei aquele exemplo que tá subindo a água aqui, ó. A gente vem aqui, ó, e consegue respirar com mais alívio. A gente consegue se elevar um pouquinho mais e aí eu consigo respirar melhor. Minha mente consegue entender melhor, minha mente consegue enxergar com mais clareza. Então, essa semana das 5 conexões, ela é um tratamento poderosíssimo para que vocês possam sentir de repente, e nós vamos focar, cada semana a gente foca em um tema, e esse tema vai ser de comunicação. Então, a gente vai falar em várias camadas dessa comunicação, vou falar para vocês ao longo dessa semana, mas eu quero começar essa semana falando para vocês sobre essa comunicação saudável nos relacionamentos, para que vocês possam se observar. Se observe ao longo dessa semana. Coloque num papel como você está começando a semana. De 0 a 100, bateria de celular, de 0 a 100. Nesse momento, qual é a capacidade da sua bateria? Você sente que está no 100%? Está começando a semana no 100%? Você está começando a semana nos 90, 80, nos 10%, nos 15%? Como que tá a sua energia? Eu quero muito saber. Coloca aqui embaixo nos comentários ou manda um direct para a Estrada do Ser, para que a gente possa também ter essa troca, porque ao longo dessa semana a gente vai falar um pouquinho mais e nos preparar para o tratamento da semana que vem. Muita gratidão por ter me ouvido até aqui. Qualquer dúvida também pode colocar aqui embaixo. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!